E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício que trata do movimento de uma partícula carregada em uma região do espaço, onde há um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma partícula de carga Q está em uma região do espaço, onde existe um campo elétrico uniforme, formando um ângulo reto com o campo magnético uniforme. Suponha, por exemplo, que o campo magnético aponta na direção do eixo X e que o campo elétrico aponta na direção do eixo Z, conforme ilustrado na figura. Uma partícula de carga Q em repouso é liberada da origem. Qual será o seu caminho? Antes de resolver o exercício, vamos analisar de forma qualitativa a trajetória descrita pela partícula de carga Q. Observe o quadro. No instante t igual a 0, ela está em repouso na origem do sistema de coordenadas adotado. Consequentemente, a força magnética tem intensidade nula. No entanto, a força elétrica vai acelerar essa partícula na mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Eu estou assumindo aqui que a carga da partícula é positiva, sem perda de generalidade. Sendo assim, o módulo da velocidade da partícula aumenta nesses instantes iniciais do movimento. A partir daí, surge a força magnética. Se nós considerarmos esses instantes iniciais do movimento, a partir da regra da mão direita, vemos que a força magnética vai puxar essa partícula para a direita. A partir daí, nós devemos compor esses dois movimentos. Ao mesmo tempo que a partícula se movimenta a favor do eixo Z, ela é puxada para a direita devido à ação da força magnética. Logo, ela descreve uma curva no plano YZ, conforme ilustrado no quadro. Perceba como essa análise qualitativa é fundamental para a resolução do exercício. Nós acabamos de concluir que o movimento da partícula está confinado a ocorrer apenas no plano YZ. Logo, em certo instante t do seu movimento, eu posso escrever sua velocidade de forma geral da seguinte forma: ela é 0 na direção do eixo X mais dy dt na direção do eixo Y, ou seja, y ponto na direção do eixo Y, mais dz dt na direção do eixo Z, ou seja, z ponto, z versor. Muito bem. Retomando agora o raciocínio. Se a partícula está acelerada, o módulo de sua velocidade aumenta, aumentando a intensidade da força magnética, que está puxando essa partícula para a direita. Consequentemente, a trajetória da partícula vai sendo cada vez mais defletida em relação ao eixo Z, de forma que, em certo ponto da trajetória, em certo instante do movimento, a partícula começa a retornar para o eixo Y. E nesse intervalo do movimento, ela se move em oposição à força elétrica. Logo, ela passa a ser desacelerada. O módulo de sua velocidade agora diminui, diminuindo a intensidade da força magnética, fazendo prevalecer a força elétrica, que eu reforço, desacelera a partícula. Consequentemente, o módulo de sua velocidade vai diminuindo até ela atingir novamente o eixo Y no ponto A, em repouso. A partir daí, esse mesmo raciocínio se repete e a partícula volta a atingir o eixo Y no ponto B, e assim sucessivamente. Pela trajetória ilustrada no quadro, vemos que a partícula descreve um cicloide no plano YZ. Muito bem. Observe a análise realizada até aqui e a trajetória ilustrada no quadro.
Vamos agora obter a equação dessa trajetória matematicamente. Admitindo a existência do campo elétrico uniforme e do campo magnético uniforme, sabemos que a força resultante sobre a partícula é dada por Qzinho vezes o vetor campo elétrico, mais Qzinho, que multiplica o produto vetorial entre os vetores velocidade e campo magnético. Para calcular a força resultante, eu vou começar calculando esse produto vetorial. Portanto, vamos lá. O produto vetorial entre o vetor V e o vetor B é dado pelo determinante de uma matriz 3×3. Então vamos construí-la. Na primeira linha nós temos x versor, y versor e z versor. Na segunda linha, as componentes do vetor velocidade de forma geral. Então nós temos 0, y ponto e z ponto. Na terceira linha, as componentes do vetor campo magnético. Então nós temos B, 0 e 0. Muito bem. Copiando as duas primeiras colunas para facilitar o cálculo desse determinante. X versor, 0 e B, y versor, y ponto e 0. Sendo assim, vemos que o produto vetorial entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético fica dado por esse produto aqui, inicialmente nos dá 0, mais esse produto. Então aqui nós temos z ponto vezes a intensidade do campo magnético na direção y versor e aqui 0. Vamos retornar, portanto, menos. Aqui nós temos 0, aqui mais uma vez 0 e aqui nós temos y ponto vezes a intensidade do campo magnético na direção do versor z. Observe o resultado obtido até aqui. Então vamos ilustrar esse resultado aqui. O produto vetorial entre os vetores v e b nos deu z ponto vezes b, y versor menos y ponto vezes b, z versor. A partir de agora, nós temos condições de calcular a força resultante agindo nessa partícula de carga mais Qzinho. Para fazer isso, basta substituir o resultado do produto vetorial na expressão acima. E com isso, obtemos a força resultante fica dada por Qzinho, que multiplica o vetor campo elétrico, que é dado por E, sua intensidade E na direção z versor, muito bem, mais Qzinho, que multiplica esses dois termos. Então nós temos Qzinho vezes B, z ponto y versor menos Qzinho vezes B, y ponto z versor. Eu vou melhorar essa expressão agrupando esses dois termos. Então nós temos a força resultante F igual a Q vezes B vezes z ponto na direção y versor, mais, colocando aqui um termo entre parênteses, nós temos Q vezes E mais, menos Qzinho vezes B, y ponto, todo esse termo na direção z versor. Observe a expressão da força resultante obtida. A partir de agora, nós vamos incluir nos cálculos a segunda lei de Newton. Perceba que este termo representa uma componente da força resultante atuando na direção do eixo y. Portanto, eu posso escrever a seguinte equação: QB
Z ponto é igual à massa da partícula vezes a aceleração na direção do eixo y. Muito bem? Da mesma forma, este termo representa uma componente da força resultante atuando na direção do eixo z. Logo, eu posso escrever que Qzinho vezes z menos Qzinho vezes b, y ponto, é igual a massa vezes a aceleração nessa direção. A aceleração é dada por z2 pontos. Muito bem? O nosso propósito agora é o de resolver essas duas equações diferenciais acopladas. Para fazer isso, para obter a solução desse sistema de equações diferenciais e com isso obter a equação da trajetória, o cicloide, representado no quadro, para resolver esse sistema, eu vou adotar o seguinte procedimento. Primeiro, eu vou resolver para a variável y e depois eu vou resolver para a variável z. Então vamos começar. Para a variável y, eu vou fazer o seguinte. Eu vou derivar essa igualdade, todos os termos dessa expressão, em relação ao tempo. E a partir daí eu vou relacionar com a igualdade abaixo. Então vamos lá. Derivando em relação ao tempo, nós vamos obter Q vezes B, Z, 2 pontos. Isso é igual a M, Y, 3 pontos. Aqui nós temos a derivada de terceira ordem de y em relação ao tempo. Muito bem? A partir de agora, eu posso isolar z2 pontos nessa igualdade e substituir aqui. Então vamos lá. Q vezes B, que multiplica z2 pontos. Z2 pontos é dado por Q vezes Z sobre N menos Q vezes B, Y ponto sobre M. E isso é igual a massa vezes Y, 3 pontos. Muito bem, observe a expressão obtida até aqui. Então vamos lá. Fazendo a distributiva, aqui eu tenho Q elevado ao quadrado vezes Z vezes B sobre M menos Q elevado ao quadrado vezes B elevado ao quadrado sobre M, Q quadrado B quadrado sobre M, Y ponto. E isso é igual a Mzinho vezes Y 3 pontos. Muito bem? A partir de agora, eu vou reescrever melhor essa equação diferencial. Primeiro, eu vou isolar y 3 pontos e, posteriormente, eu vou jogar todos os termos para o lado direito da igualdade. Fazendo isso, obtemos y 3 pontos mais q quadrado b quadrado sobre m ao quadrado y ponto menos q quadrado vezes z vezes b sobre m ao quadrado, tudo isso igual a zero. Eu posso ainda colocar o sinal de igualdade nessa posição. Observe a equação obtida. Perceba que nós temos uma equação diferencial de terceira ordem com coeficientes constantes e não homogênea. Para resolvê-la, para obter a solução y em função de t, eu vou adotar o seguinte procedimento. Primeiro, eu vou obter a solução da equação diferencial homogênea associada. Eu vou fingir que este termo vale zero. Posteriormente, eu vou obter a solução chamada de solução particular da equação original, considerando a existência desse termo na igualdade. E a partir daí, eu obtenho a solução geral da equação aqui ilustrada. Então vamos começar. Imaginando que esse termo inicialmente vale zero, vamos escrever
a equação característica dessa equação diferencial. Então aqui nós temos 1 vezes h ao cubo, simplesmente h ao cubo, mais 0 vezes h ao quadrado, pois o termo em y 2 pontos não aparece, logo ele vale 0. Mais este termo vezes h, para simplificar, eu vou assumir que ômega ao quadrado é igual a q quadrado b quadrado sobre m quadrado. E com isso, obtemos ômega ao quadrado h mais 0, pois o termo em y também não aparece, portanto o coeficiente aqui é nulo, tudo isso igual a 0. Essa é a equação característica da equação diferencial de terceira ordem com coeficientes constantes homogênea associada. Eu estou fingindo, eu reforço inicialmente que esse termo é igual a 0. Muito bem? A partir daí, nós obtemos h ao cubo mais ômega ao quadrado h igual a 0, logo, h que multiplica h ao quadrado mais ômega ao quadrado é igual a 0. A partir dessa igualdade, vemos que as raízes da equação característica são, a primeira delas é real, h igual a 0, 0 vezes este termo é igual a 0, e a segunda é aquela na qual h ao quadrado mais ômega ao quadrado é igual a 0. Logo, h ao quadrado é igual a menos ômega ao quadrado e, portanto, i quadrado ômega ao quadrado. Logo, h é igual a 0 mais ou menos i ômega. Muito bem? Vamos ilustrar aqui as raízes da equação característica. Muito bem? Do estudo do cálculo 3, nós podemos agora escrever a solução da equação diferencial homogênea associada. Então vamos lá. Y de t é igual. Os termos que aparecem associados a essas raízes, que são dois números complexos conjugados, são, nós temos aqui C1, exponencial de lambda t cosseno de μt, mais C2, exponencial de lambda t seno de μ vezes t. C1 e C2 são constantes a serem determinadas. Lambda é igual a 0, de acordo com a raiz obtida anteriormente. E μ é igual a ômega. Portanto, eu posso reescrevê-la da seguinte forma. Nós temos aqui C1, a exponencial de lambda t vai para 1, porque lambda é 0, então C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t. Lembre-se que lambda é igual a 0 pelo fato deste termo ser igual a 0 na raiz complexa. Muito bem? C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t. Agora nós temos que incluir mais C3 vezes a exponencial de ht, em que h é a raiz real em questão. Como h é igual a 0 e a exponencial de 0 é 1, eu fico apenas com a constante C3. Muito bem, observe a solução obtida. Lembre-se que ela representa a solução da equação diferencial de terceira ordem homogênea associada, situação na qual este termo, eu estou admitindo que ele vale 0. Muito bem? Vamos agora em busca da solução particular. Agora eu vou considerar este termo na equação e partir em busca da solução particular. Então vamos lá. Para facilitar essa busca, eu vou admitir que ômega maiúsculo é igual a q ao quadrado
vezes Z vezes B sobre M ao quadrado. Portanto, nós temos aqui, para facilitar, y 3 pontos, mais ômega ao quadrado y ponto, e isso é igual a ômega maiúsculo ao quadrado. Ômega maiúsculo ao quadrado é igual a Q quadrado EB sobre M quadrado. Muito bem? Então vamos colocar aqui ômega maiúsculo ao quadrado. Bom, então vamos lá. Essa solução particular depende do tempo t e ela assume a seguinte expressão. Eu vou escrevê-la da seguinte forma: ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao quadrado vezes t. Observe como ela satisfaz a equação diferencial abaixo. Vamos lá. A derivada de terceira ordem é igual a zero, pois y particular em função do tempo depende de t elevado à primeira potência. Portanto, a derivada de terceira ordem vai para zero. A derivada de primeira ordem é justamente ômega maiúsculo ao quadrado sobre ômega minúsculo ao quadrado, na derivação. E quando eu multiplico este termo por ômega minúsculo ao quadrado, eu vou simplificá-lo, ficando exatamente com ômega maiúsculo ao quadrado. Portanto, essa é a solução particular que nós estávamos procurando. Então vamos lá. Agora nós temos condições de escrever a solução geral dessa equação diferencial. Então agora eu posso escrever a solução da seguinte forma. Então vamos organizar o quadro inicialmente. Aqui nós temos y 3 pontos mais ômega ao quadrado y ponto igual a ômega maiúsculo ao quadrado. Ômega minúsculo ao quadrado é Q quadrado B quadrado sobre M. Ômega maiúsculo ao quadrado é Q quadrado EB sobre M. E a solução geral dessa equação diferencial está aqui ilustrada. Então nós temos y em função de t é igual a C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t mais C3 mais ômegazão sobre ômegazinho ao quadrado vezes t. Muito bem. Observe mais uma vez os resultados obtidos até aqui a partir dos cálculos realizados. Então vamos lá. O nosso propósito agora é o de resolver a equação diferencial associada à variável z. Agora nós vamos em busca de z em função de t. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez ao meu sistema de equações diferenciais acopladas. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou derivar essa expressão em relação ao tempo e relacioná-la com a primeira expressão. Então nós vamos ficar com a derivada deste termo em relação ao tempo é zero, pois Q vezes Z é uma constante, menos... Então, menos QB, y 2 pontos. Estou tomando a derivada em relação ao tempo, não se esqueça disso. Igual a m vezes z 3 pontos. Agora, eu vou substituir naquela igualdade y 2 pontos. E com isso, obtemos menos QB, que multiplica y 2 pontos, que é QB vezes z ponto, QB z ponto sobre m. Muito bem? Então só
reforçando, menos QB vezes Y, dois pontos, que é QB sobre M, Z ponto. E isso é igual a M vezes Z, Z3 pontos. Muito bem. Passando a massa, dividindo e jogando esse termo para o lado direito da igualdade, nós vamos obter Z, 3 pontos, mais Q quadrado, B quadrado sobre M ao quadrado, muito bem, Z ponto igual a zero. Logo, sabendo que este termo é ômega minúsculo ao quadrado, nós vamos reescrever a equação da seguinte forma: Z, 3 pontos, mais ômega ao quadrado Z ponto igual a zero. Muito bem. Observe a equação diferencial obtida. Perceba que nós temos em mãos, mais uma vez, uma equação diferencial de terceira ordem. Ela é agora homogênea com coeficientes constantes. Portanto, para obter a solução z em função de t, eu vou adotar exatamente o mesmo procedimento realizado anteriormente para y em função de t. Para reforçar este método, eu vou repeti-lo do zero. Então vamos lá. Então nós temos aqui z 3 pontos mais ômega ao quadrado z ponto igual a zero. Equação característica na variável h. Então nós temos 1 vezes h ao cubo mais 0 vezes h ao quadrado, pois o termo em z 2 pontos não aparece, portanto mais 0 h ao quadrado, mais ômega ao quadrado h, porque aparece o termo em z ponto, mais 0, porque não aparece o termo em z. Tudo isso igual a zero. Vamos em busca das raízes dessa equação característica. Então nós temos h ao cubo mais ômega ao quadrado h igual a zero. Logo, h que multiplica h ao quadrado mais ômega ao quadrado é igual a zero. A partir daqui fica claro quais são as raízes dessa equação característica. Nós temos mais uma vez h igual a zero, pois 0 vezes este termo é igual a zero e, conforme vimos há pouco, h igual a zero mais ou menos e ômega. Muito bem. Então agora vamos escrever a solução geral dessa equação diferencial. Então, organizando mais uma vez os resultados obtidos. Então nós temos z 3 pontos mais ômega ao quadrado z ponto igual a zero. A solução geral ela é dada por z em função de t igual. Então aqui nós temos C1, C2, C3, então agora C4, exponencial de lambda t cosseno de μt, mais C5, exponencial de lambda t, vezes o seno de μ vezes t, mais C6. Muito bem? Bom, observando as raízes da equação característica, vemos que lambda é igual a zero, exponencial de zero é 1, exponencial de zero é 1. E μ é justamente o ômega. Portanto, nós temos aqui C1, C2, C3, C4, vezes o cosseno de ômega t, mais C5, vezes o seno de ômega t, mais o termo associado ao h igual a zero. Há pouco eu esqueci de colocar essa contribuição aqui. Deveria ter aparecido mais C6 exponencial de ht. Como h é igual a zero, o exponencial de zero é 1, mais C6. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados
obtidos até aqui e os cálculos realizados. Eu vou dividir a resolução desse exercício em duas etapas. No próximo vídeo, nós vamos partir exatamente deste ponto na determinação das constantes C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Até daqui a pouco.